boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira até as 3 da tarde. Sextou, hein, galera? Vamos juntos até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Paulo Ricardo, sempre bem trajado. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Estou bem trajado aqui porque o programa de hoje está explosivo, eu diria, viu? Bombástico. Que coisa, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, hein? Aê, aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, o programa Hora do Esporte de hoje começa com uma bomba. Regis Marrelli não é mais técnico do São José Basquetebol. A informação foi confirmada agora há pouquinho, de forma oficial, pela diretoria do São José Basquetebol, através das suas redes sociais, mas logo nas primeiras horas não, por volta de 9 horas da manhã, eu recebi a informação, fui atrás e realmente constatei, o Regis Marrelli não é mais treinador da equipe do São José. Você está vendo imagens do Regis aí, ó? O Regis comandando o time, ele comandou o São José na última quarta-feira, no jogo contra o Flamengo. Já já a gente vai ver sobre esse jogo, mas Regis Marrelli deixa a equipe de uma forma... Eu conversei com o Regis rapidamente, que só apenas confirmou a sua saída do São José Basquetebol. E eu, óbvio, jornalisticamente eu perguntei se ele gostaria de se pronunciar. Ele falou que neste momento não, e claro, a gente respeita. Até pouco tempo atrás a diretoria do São José não havia se manifestado. Como eu disse, o comunicado oficial saiu agora há pouco nas redes sociais e, claro, a gente vai tentar conversar com os dirigentes do São José para saber o porquê dessa dispensa. O que a gente tem de informação é que havia um choque de ideias, vamos chamar assim, entre o treinador e o Adiel, jogador da equipe do São José. Isso é notório, quem vai no ginásio pode acompanhar, às vezes, bate-boca entre eles. E isso que eu estou falando ficou ainda mais evidenciado. Matheus, coloca pra gente em tela cheia, porque eu fiz uma postagem, e aí essa postagem nas redes sociais, ela foi replicada por várias pessoas. A comunidade do basquete é muito grande. E dentre esses repliques aí da postagem da demissão, ou da saída, porque não foi demitido, acho que chegaram num comum acordo, e Regis Marrelli deixou o São José. Matheus, de novo, coloca em tela cheia, por favor. Olha aqui, ó. Na postagem, alguém escreveu sobre a saída do Regis Marrelli. Grande notícia. Quem curtiu? O Adiel Borges, o jogador da equipe do São José. Não sou eu que estou inventando, está aqui para todo mundo ver. O Adiel curtiu, ele já descurtiu, provavelmente foi orientado a não dar mais pano para manga, mas isso aconteceu. Tem esse print, aliás, nem fui eu que fui atrás do print, me mandaram, é uma realidade, eu vi e depois acabou descurtindo. Portanto, Paulito, Regis Marrelli não é mais técnico do São José Basquetebol. Vieira, 2 pontos, né? Como você bem explicitou, tem choque de ideias. Regis Marrelli é um treinador que era identificado com o São José. Nessa volta, ele fez bons trabalhos, conseguiu chegar a uma decisão, né, de Paulista, colocou o time em protagonismo no cenário nacional. O elenco para essa temporada, eu acho que ele foi muito bem planejado, tanto que é um time que oscila menos. Só que, claro, que você tem essa questão de, às vezes, pensar algo taticamente e dentro de quadra, jogadores que têm mais qualidade, que são mais individuais e que têm uma personalidade um pouco mais forte, acabam não aceitando o que você está propondo. Eu acho que isso que acabou pesando, né? O treinador estava talvez sem autonomia e optou em comum acordo por deixar o clube. Eu lamento, uma pena. Uma pena, mas, enfim, o São José tem uma diretoria, tem o seu comando acima do Regis Marrelli. Não sei, até que a informação que eu recebi é que o Regis Marrelli estava na academia hoje pela manhã e recebeu um telefonema do Dedé, o Dedé Stefanelli, ex-jogador do próprio Regis Marrelli, que hoje faz parte da parte diretiva do São José Basquetebol, e coube ao Dedé informar ao Regis que ele não era mais técnico do São José. Enfim, a gente vai ter mais desdobramentos sobre essa saída do Regis Marrelli.
Marrelli. Amanhã, provavelmente, o Cris Amed, que é o auxiliar, até passou ali, ó, coincidentemente, o Cris Amed, o carequinha ali, campeão paulista com o São José em 2015, ele deve assumir interinamente o comando, ou de repente vai ficar mesmo. Alguns nomes foram sondados, mas aí sondagem bem vaga, assim, né, de alguns nomes, nem vou citar aqui. A tendência é que o Cris Amed assuma o time e pode ir ficando aí para a sequência do Campeonato Paulista. Ah, é o Cris aí, ó. Bem, obrigado, Matheus. Esse aí, ó, o Cris Amed, que é o auxiliar do Regis, está em primeiro plano, Regis em segundo. O Cris Amed deve assumir aí o comando, pelo menos no jogo de amanhã contra o Botafogo, o Cris Amed, ele deve assumir a equipe do São José, tá certo? Fazer o seguinte, ó, ainda sobre o comando do técnico Regis Marrelli, o São José Basquetebol recebeu o Flamengo na última quarta-feira em meio aí a um mini campeonato carioca, porque na segunda-feira recebeu e venceu o Vasco por 61-57 e amanhã recebe o Botafogo. Então, vamos acompanhar o último jogo sob o comando do técnico Regis Marrelli, a derrota do São José para a equipe do Flamengo. A reportagem é do Gabriel Campo e as imagens são do Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! O ginásio Lineu de Moura recebeu um bom público para um grande jogo válido pela quarta rodada do NBB 18. O São José Basquetebol recebeu o Flamengo, o maior campeão da história da competição nacional e semifinalista na última temporada. Em quadra, o rubro-negro logo mostrou sua força e inaugurou o marcador com o Shaq Johnson. A equipe joseense reagiu rápido, com Anderson Rodrigues, que anotou de 2, com cesta e falta. E lance de bonificação convertido, ataque de 3 pontos e Águia na frente, 3-2. O São José apertou o ritmo. Cauê Versola acertou do perímetro. Na sequência, também de 3, Alexei respondeu em dose dupla. 6 pontos seguidos e 15-9 para o Mengão, que obrigou o técnico Regis Marrelli a parar o jogo. No retorno do timeout, Adiel fez falta boba em Shaq Johnson, que veio de 3 lances livres que foram convertidos, 18-11 para o Flamengo. Só que na sequência, João Níquel e Mike, de 3, baixaram para apenas 1 a vantagem carioca. A virada joseense veio com Gabriel Pessoa depois do passe picado de Adiel, 19-18. Mas o Flamengo ainda terminaria à frente o primeiro quarto nesta bandeja de Dibost, 20-19. O segundo período começou com o Enu aumentando a vantagem do rubro-negro, 23-19. Adiel na bola de 3 fez o São José encostar no placar novamente. Mas o Enu, nesta cravada, abriu 4 de vantagem para os cariocas, 26-22. As equipes trocavam cestas, com o rubro-negro se mantendo à frente no placar. Anderson Rodrigues tratou de diminuir a diferença para apenas uma posse, 40-38. Mas Cummings, mesmo marcado pelo grandalhão Big Mike, daria números finais ao primeiro tempo nesse gatilhaço de 3, 44-38. Na volta do intervalo, mesmo com São José inaugurando o placar do segundo tempo com Anderson Rodrigues, era o Flamengo quem ditaria o ritmo e o placar da partida, abrindo 10 de vantagem, 50-40. Superior em quadra, o Mengão comandava as ações ofensivas e das mãos do armador norte-americano Bost fechou a terceira parcial em 19-11, a maior entre os 4 tempos e com 14 de vantagem na partida, 63-49. Veio o quarto período e o Flamengo administrando o placar. Já o São José não dava mostras de reação. O time de Regis Marrelli esbarrava na boa postura defensiva da equipe flamenguista e a vantagem se mantinha em 14-15 pontos, que chegou a ser de 17 depois desta cesta e falta em cima de Alexei, que converteu o lance de bonificação, 80-63. Lessa ainda tentou alguma coisa nessa bola de 3. Mas a noite era mesmo rubro-negra, que mesmo fora de casa, venceu com autoridade no caldeirão do seu Lineu. Placar final, São José 72, Flamengo 88. Faltou aproveitamento, né? Assim como no jogo do Vasco. Nosso aproveitamento foi abaixo que a gente tem jogado de média, né? Acho que isso faz com que o jogo fique mais difícil psicologicamente, né? Quando tu não tem aproveitamento. E a gente também não conseguiu garantir a maioria, não a maioria, mas um número importante de rebotes. A gente sabia que seria um jogo duro
E eu acho que a gente tem uma vantagem de ter vários jogadores, né, de muita qualidade. Então a gente vai fazer nossa rotação e hoje principalmente o jogo foi muito coletivo, muita gente se destacando. A bola não caiu, eu acho que o último jogo nós fizemos 4 bolas de 3, nós fizemos 7, mas foi tudo de 30 e pouco a 4 e 32 a 7. Então, só que a diferença é a qualidade do time do Vasco para a diferença da qualidade do time do Flamengo, então o peso é muito maior. Então a gente precisa melhorar isso. Pois é, Paulito, do jogo não tem muito o que comentar, o Flamengo é um baita time, perder para o Flamengo mesmo jogando em casa e mesmo não tendo o aproveitamento desejado aí pelo Regis Marrelli, até então técnico do São José, é absolutamente normal, a derrota faz parte. Eu acho que quando eles fizeram a programação de jogos, olha lá, o Flamengo, eles não vou dizer que eles contabilizam como uma derrota, mas eles entendem que se a vitória vier, ok, bom pra caramba, mas se a derrota vier é absolutamente normal e foi o que aconteceu, não foi um vareio de bola do Flamengo, até porque o primeiro tempo ficou muito parelho ali as duas equipes e depois o Flamengo mostrou o seu poderio, bolas de 3, os americanos ali realmente fazendo a diferença para a equipe do Mengão. Paulito. Com certeza, e agora o Cris Amed tem que reerguer a moral desses jogadores. Ele já estava dentro do elenco, na comissão, conhece então as peças que ele tem à disposição, é levantar a cabeça e seguir em frente. São José não tem outra opção, que NBB é tudo tiro curto. Toda a equipe de futebol, a gente está mais acostumado a ver isso no futebol, mas no basquete também tem, é normal, vamos dizer assim, no basquete é menos normal, do que no futebol. No futebol é mais comum isso acontecer, mas no basquete também acontece. Agora os jogadores ficam e o Regis vai, com certeza, em breve estará empregado em uma nova equipe e agora a gente vai acompanhar se o Cris Amed vai dar sequência, vai ser efetivado realmente como treinador da equipe do São José e tem totais condições para que isso aconteça. Aliás, o Cris Amed é um cara espetacular e conhecedor do basquetebol, ou se a diretoria vai optar por um outro nome, de repente um medalhão aí, um treinador de mais renome, não que o Cris não tenha renome, não é isso, mas treinador que é mais conhecido do cenário, dirigindo outras equipes por aí. Vamos acompanhar. Eu torço pela continuidade do Cris Amed, porque é um cara bacana, um cara da cidade, que conhece o São José Basquetebol e participou também dessa montagem aí do elenco, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte para falar de uma galerinha que está arrepiando dentro de quadra, hein? É o time Sub-12 do São José Futsal que está fazendo uma bela campanha, uma campanha espetacular dentro do Campeonato Paulista de Futsal Sub-12. E amanhã tem jogo decisivo do estadual. A dupla Batman e Robin da TV Câmara, que é o repórter Gabriel Campoy e o cinegrafista Reginaldo Casulo, eles voltam aqui no nosso programa agora porque eles estiveram no treino dos garotos e vão te contar e vão te mostrar também como é que está a preparação dos garotos. E olha, tem garotos ali com personalidade para esse jogo de amanhã contra o Santos, que é eliminatório. Solta, Matheus! Esses garotos são da equipe Sub-12 do São José Futsal. O time já fez história dentro da sua categoria. Pelo Campeonato Paulista, em 21 jogos, são 14 vitórias, 2 empates e apenas 5 derrotas. A quarta colocação na primeira fase. A partir de amanhã começa a fase eliminatória e o time joseense tem pela frente o Santos, equipe que terminou na 5ª posição. A decisão será em jogo único. Melhor posicionado que o adversário, o São José garante a classificação até com 2 empates, no tempo normal e, se necessário, na prorrogação. O técnico da equipe, Fabinho, já conversou com os meninos e traçou as estratégias para a partida de amanhã no ginásio da Federação Paulista de Futsal. É um jogo muito difícil, a gente enfrentou eles já na primeira fase. Foi um jogo bem complicado, onde a gente pecou em algumas coisas, dormimos em alguns pontos e agora a gente reajustou esses pontos para estar competindo da melhor maneira no sábado. E tá vendo esse carinha aí? Ele é o Samuel. E olha, ele tem faro de gol apurado. São 14 gols em 20 jogos. Uma das esperanças do time para tentar superar a equipe da Baixada Santista. Apesar da timidez na hora da entrevista, o jovem pivô reconhece a grande campanha da equipe
e a importância dos seus gols. Foi um campeonato muito bom, a gente fez uma campanha muito boa. Por felicidade da nossa equipe, eu consegui fazer 14 gols e pela felicidade a gente conseguiu chegar nas quartas de final. Quando o assunto é inspiração para jogar bola, aí ele não é econômico não, viu? Cristiano Ronaldo, Neymar, Vini Júnior. Toda grande equipe começa por um grande goleiro, não é mesmo? Aqui não é diferente. Willer é um dos destaques da equipe do São José que faz campanha histórica no Campeonato Paulista Sub-12. O jovem é outro que tem como inspiração um histórico jogador europeu. Inspiração essa evidente, tanto em quadra quanto no visual. Sim, demais, Peter Cech. Não vi ele jogar, mas vejo vídeos, videogame mesmo, já joguei com ele no videogame, assim. Ele era um paredão. O tcheco Peter Cech fez história defendendo a meta do Chelsea. Foi na equipe londrina que ele sofreu uma lesão craniana contra o Reading, o que fez ele, dali em diante, começar a usar um capacete semelhante a esse do Willer. O jovem arqueiro joseense diz conhecer a história do ídolo e garante: o adereço não é apenas estilo. Ele é bem estiloso, eu gosto, mas também por proteção para que eu evite lesões, igual ele teve. Willer pegando tudo lá atrás e Samuel balançando a rede lá na frente serão importantes para o São José continuar fazendo história. Mas eles sabem que a força maior está no coletivo, na ajuda dos outros jogadores em quadra e da comissão técnica para alcançar o próximo objetivo, que são as semifinais. A gente está com a cabeça muito tranquila, a gente está focado no treino, a gente está treinando muito para conseguir fazer um grande resultado lá contra o Santos. Foram 3 longas semanas de muito treinamento específico, tudo que a gente tinha dificuldade, a gente já enfrentou eles uma vez, a gente sabe mais ou menos como é que eles jogam e a gente está indo muito forte o máximo possível, mais preparado que o normal para a gente ganhar esse jogo. Pois é, Paulito, mais uma categoria sub-12, a gente já falou bastante aqui do sub-12 do campo, né, e agora do futsal, e esse sub-12 tem toda a peculiaridade, né? Tem várias regras aí durante a partida. Primeiro que o jogo é 12 por 12, né? Não é igual 20 por 20, igual é o adulto. E o detalhe é o seguinte, ó, os primeiros 6 minutos são 12 por 12, né? Os primeiros 6 minutos o treinador escolhe o time titular que começa jogando. Quando dá 6 minutos, tem que mudar todo o time, mudar 100% as duas equipes. Então, começa com um time, joga 6 minutos, muda as duas equipes, elas têm que mudar. Muito bem. Começa o segundo tempo. Os times precisam colocar pelo menos mais 2 jogadores que ainda não jogaram, nem no primeiro time, nem no segundo, mais 3 atletas aí. Certo? Nos primeiros 6 minutos da segunda etapa. E aí os últimos 6 minutos os treinadores escolhem quem eles querem colocar, que é aquela ideia de fazer o rodízio, todo mundo poder participar, pelo menos aí 1/4 da partida os treinadores têm que colocar. Então tem essas peculiaridades e o São José, como foi dito pelo Campanha na matéria, ele, por ter melhor campanha, ele joga pelo empate no tempo normal, se terminar empatado tem prorrogação e aí o São José leva essa vantagem. Todos os jogos serão disputados no ginásio Ciro II, lá em São Paulo, que é o ginásio da sede da Federação Paulista de Futsal. Amanhã, 5h45 da tarde, se não estou enganado, o jogo. Coloca aí, Pedernox, o horário do jogo aí. 5h45 da tarde, é amanhã lá, 5h45 no ginásio Presidente Ciro II, que é o ginásio da Federação Paulista de Futsal, São José e Santos. E olha, tem grande chance de passar para a semifinal, Paulito. Sem dúvidas, Vieira, e o bacana de ter essa regra não é somente você dar rotatividade para permitir que todo mundo jogue, mas automaticamente você faça com que o elenco seja encorpado também, né? O São José tem boas peças, dentro dessas peças o Samuel é até curioso, né? Ele joga também no futebol de campo, no Sub-12 do Palmeiras, a gente foi cobrir uma matéria, ele estava naquele primeiro time que ganhou de 2-0 do São José, jogando no João do Pulo, camisa número 7, habilidoso, craque, com velocidade na ponta, boa finalização, e isso vem muito do futsal, né? Porque o futsal você exige jogar muitas vezes em espaço curto. Então,
parabéns aí para toda a rapaziadinha do São José, para o treinador Fabinho também, a gente fica aqui na torcida. Estaremos na torcida, segunda-feira a gente traz os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, tá certo? Hoje está corrido, Paulito, muita informação, mudando de assunto, voltando a falar de basquete, mas do time feminino, o São José começa a decidir uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista amanhã. O time do técnico Leandro Leal recebe o Campinas, equipe forte de tradição no cenário nacional do basquete feminino. A bola sobe domingo, 18 horas, repito, lá no ginásio Teatrão, parada dura para o São José, Paulito. Com certeza, Vieira, jogo complicado, mas o São José precisa fazer valer o fator casa. Esse primeira partida é fundamental para poder começar bem na fase de playoffs. Sem dúvida alguma. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos dos playoffs, jogos de ida das quartas de final. Já tivemos um jogo ontem, o Taubaté foi amassado pelo César Araraquara, né? César Araraquara, um baita timão, um dos favoritos ao título, amassou o Taubaté ontem lá em Taubaté, 35-96. É o primeiro jogo dos playoffs de quartas de final. Hoje, 2 jogos, 7h30 tem Ourinhos e Santo André, 20h30 Pro Esporte Sorocaba e Corinthians. Domingo, São José e Campinas, primeiro jogo dos playoffs de quartas de final. Lembrando que esse playoff melhor de 3 jogos. Quem vencer 2 avança para as semifinais do Campeonato Paulista, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos com informações portentosas para você aqui no Hora do Esporte. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte falando de vôlei. Amanhã no ginásio do Teatrão, São José fará sua estreia na Superliga Masculina em casa. O time vem de 2 jogos fora de casa, né? E vem com 2 derrotas por 3-7-0. O primeiro para o vice-campeão paulista, que é o Suzano, e depois para o Praia Clube de Uberlândia. O time do técnico Flavinho Tavares não vai ter vida fácil, porque amanhã ele vai receber o atual pentacampeão paulista, que é o Campinas. A partida começa às 18h30, repito, lá no Teatrão. A gente recebeu aqui o Bruno Canhoto, né, o levantador da equipe do São José. Paulito, só pedreira pro lado do São José, hein? Inclusive, Vieira, aproveitando esse gancho, eu vou fazer minhas as palavras do Bruno Canhoto, né? É um jogo que o São José vai enfrentar uma seleção, né? Seleção brasileira, argentina, jogador muito qualificado do lado de Campinas, e dentro do prognóstico você não tem a intenção e a ambição de vencer, mas de tirar pontos, surpreender, tentar ali fazer um bom jogo. É isso que a gente espera do São José. E, Matheus, coloca pra gente aqui primeiro turno do campeonato da Superliga Masculina de Vôlei. Lá, eu já falei, né? Enfrentou o Suzano, que é o atual vice-campeão paulista. Depois foi para enfrentar o Praia Clube, que é um dos favoritos também, para brigar ali. Não sei se ele tem time para ser campeão, mas é um time que vai brigar nas cabeças dessa Superliga. Aí já pega e enfrenta o Campinas, depois sai para enfrentar o Juiz de Fora. Acho que é um jogo mais parelho para o São José. O Monte Carmelo é um jogo também que é parelho, é para o São José, em teoria, vencer. O Goiás também está no mesmo nível. Aí depois pega Cruzeiro, Guarulhos, aí o buraco é muito mais embaixo. O Joinville dá para brigar, o Minas é problemático e o César Bauru também é problemático. Ou seja, é só pedreira, não tem jogo fácil. O São José vai ter que se virar, não pode perder pontos bobos para times de confronto direto, esses que eu citei aqui, tanto no turno quanto no retorno. E aí é aquilo que eu falei do basquete. Quando eles pegam a tabela, eles vão olhar, ó, esse aqui acho que dá, esse aqui talvez, esse aqui se perder é normal, né? Claro, eles querem fazer um prognóstico para ganhar todas, mas sabe que não vai ganhar, e tem alguns que eles sabem que fica realmente mais difícil. Então é mais ou menos essa conta aqui. Esses 2 primeiros realmente eram complicados, Campinas também é complicado, e depois começa a dar uma melhoradinha. Vamos acompanhar de perto o Campanha, que vai estar lá? Vai ser eu. É você que estará lá. Estarei lá. Você vai acompanhar lá no Teatro segunda-feira, os detalhes aqui no Hora do Esporte. Paulito, mudando de assunto, você quer falar mais alguma coisa do vôlei? Não, na verdade eu quero só dizer que eu falei ambição de vencer, eu acho que eles não têm obrigação de ganhar, né? Ambição todo mundo tem. Estarei lá cobrindo o jogo e trazendo os detalhes, tomara que com uma vitória surpreendente aí do São José. Como eu falava pro Brunão, falava pra você, traga a vitória, Paulito, traz a vitória, mas é difícil, é difícil, mas não é impossível. Vamos torcer pra uma vitória do vôlei. O Campinas perdeu pro Goiás, pô. Por que não pode perder pro São José?
Então tá tudo em aberto. Paulito, no pique, tá acabando o Hora do Esporte, mas a gente dá tempo da gente falar ainda do futsal, porque amanhã o São José Futsal Feminino entra em quadra valendo vaga na final inédita da Liga Feminina de Futsal. O time vai até o ginásio da Neva, em Cascavel, para enfrentar as donas da casa, precisando vencer. Em caso de empate, tem prorrogação, e em caso de empate na prorrogação, a decisão é nos pênaltis, como foi das quartas para semi, Paulito. Com emoção, Vieira e São José vai ter que ter raça em dobro, né? Se conseguiu segurar um bom resultado aqui dentro de casa, jogando lá vai ser mais complicado. Faço minhas palavras, é difícil, mas não é impossível. Com certeza. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos de quartas de final, porque já tem finalista definido. Nos jogos de ida, Leoas da Serra venceu o Taboão da Serra lá em Santa Catarina por 1-0. O São José ficou no empate com o Cascavel em 1-1. No jogo de volta, no último dia 29, Taboão da Serra recebeu o Leoas da Serra. O jogo ficou empatado 3-3, como havia vencido no primeiro jogo por 1-0. A equipe do Leoas da Serra de Santa Catarina está em mais uma final. Amanhã, 11 da manhã, ginásio da Neva, Cascavel e São José. Vamos torcer para que o São José esteja inspirado. A goleira Desirê também, assim como foi no jogo de ida. E o São José conquiste uma bela vitória, que seja nos pênaltis, na prorrogação, no tempo normal, não importa. Que a vitória venha e o São José chegue para uma grande final de LFF para coroar o trabalho bacana que é feito lá por todo mundo que trabalha no São José Futsal Feminino. Tá certo, Paulito? Vamos embora? Partiu. Partiu que sextou, né? Você fica alegrão quando sexta, né, Paulito? Que beleza, quando sexta de sexta-feira, não do descanso pós-almoço. Paulito, grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora do Esporte contigo. Te aguardo segunda-feira com boas notícias, quem sabe do vôlei, hein, Paulito? Um abraço para você. Com certeza, Vieira, não somente do vôlei, mas de todos os outros esportes também. Agora está liberado o decreto, mas com responsabilidade, pessoal. Sempre, por favor, vai com calma, Paulito, vai com calma. Você é um novo homem, está numa nova fase, que beleza, está amando. Muito bem, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, sempre bom tê-lo aqui também, meu amigo. Aí, o nosso soquinho maroto de toda segunda e quarta e sexta, o Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Grande abraço para você, ótimo final de semana. Fique com Deus, juízo até segunda-feira. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe estaremos de volta segunda. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.